Fala, nono, tranquilo? Então, nessa semana a gente vai trabalhar o capítulo 12, tá? Sobre a redemocratização. A gente estava no capítulo 10 de ditadura militar, terminamos, vamos para o 12. O 11, o 13 e 14 a gente faz semana que vem. Vou ver se eu faço aquele esquema do trabalho ou se eu junto as aulas, não sei ainda bem o que eu vou fazer, tá bom? Mas para a gente fechar essa matéria que é mais especial para a gente, vamos lá. Bom, a redemocratização é o período que pega de 1985, com o primeiro governo civil após a ditadura militar, e vai até os tempos atuais, tá bom? Dito isso, a gente vai falar dos governos José Sarney, Fernando Collor de Mello, Itamar Franco, os dois mandatos do Fernando Henrique Cardoso, os dois mandatos do Lula, o mandato e meio da Dilma e o pequeno mandato do Temer, tá? O governo atual não tem como a gente falar, pois ainda está em andamento. Então, vamos lá. Sobre o governo Sarney, ele se iniciou quando Tancredo Neves, né, que havia sido eleito indiretamente lá no final da ditadura militar, ele acaba falecendo antes de assumir o cargo. Dito isso, Sarney, que era o seu vice-presidência, né, ele acaba sendo eleito, ele acaba tomando posse, na verdade, né, no lugar do Tancredo. Agora, durante o governo Sarney, nós teremos um momento de grande instabilidade política, pois a população brasileira, temerosa de que os militares pudessem voltar ao poder ou pudessem impedir a posse de Sarney, já que havia até uma resistência do presidente Figueiredo em entregar a faixa presidencial para o Sarney, né? Isso tudo estava acontecendo além de uma grande crise econômica que o Brasil estava passando, derivado tanto do fracasso do milagre econômico brasileiro, né, que foi apenas momentâneo e gerou profundas crises na economia brasileira, como também daquelas crises que vieram lá da época do regime populista lá que a gente falou. Bom, sobre o governo Sarney, quais foram as principais características? Nós podemos falar de duas principais. A primeira, a criação de uma Constituição nova, e a segunda, a criação de planos econômicos. Tá? Sobre a criação da Constituição, já no início de seu governo, Sarney ele convoca a organização de uma Assembleia Constituinte. E essa Assembleia deverá organizar uma Constituição que deverá ser implementada no Brasil. Essa Constituição ela fica pronta em 88, é votada e é reconhecida como a nossa Constituição atual, inclusive. E algumas das características dessa Constituição são: os mandatos passariam a ser de 4 anos, as eleições passariam a ser diretas, tá? Mandato de 4 anos? Gente, eu vi essa informação aqui, mas eu não tenho certeza se ela está certa. Eu acho que era um mandato de 5 anos e depois, quando a reeleição é aprovada, viram de 4. Mas, em todo caso, os mandatos são esses, né? Vamos considerar de 4 por enquanto. E as eleições voltariam a ser diretas, já que na ditadura as eleições para cargos do Poder Executivo eram indiretas. Foi criado o segundo turno, então, se durante as eleições, no primeiro turno, o candidato não tivesse a maioria dos votos, ele iria para o segundo turno disputar contra quem estava em segundo lugar. Nós temos também o fim de prisões arbitrárias, então qualquer pessoa hoje em dia, para ser presa, a não ser que seja em flagrante, ela precisa ser presa através de um mandado judicial, né? E o direito de voto da população brasileira expandiu. Agora, analfabetos podem votar, soldados podem votar, e o voto foi ampliado para pessoas a partir dos 16 anos podem votar. De 16 a 18, o voto é opcional. De 18 até 60 é obrigatório. Além disso, essa Constituição ela representa o rompimento definitivo com a ditadura militar, já que até então a gente tinha a Constituição da ditadura com aqueles atos, né? E ela é chamada de a Constituição Cidadã, pois vários movimentos sociais são convidados pelo Congresso a participarem, enviarem sugestões na elaboração dessa Constituição. Tá? Agora, o outro ponto é a criação dos planos econômicos durante o governo Sarney. Nós teremos quatro: o Cruzado 2, o Bresser e o Verão. Tá? No geral, vamos falar só do Cruzado, que é o que importa mais para a gente.
quais serão as transformações? A moeda brasileira deixa de ser o cruzeiro e passa a ser o cruzado. A correção monetária é apenas aí você tirar os 3 últimos zeros do valor, aí você tem o cruzado. Para tentar controlar a inflação deixada para a crise, o Sarney ele congela salário e preço, né? Os salários das pessoas e os preços não aumentariam. Só que aí isso gera dois problemas. Primeiro que a inflação ela reduz momentaneamente, mas depois ela volta a subir em 86. E aí quando ela volta a subir, o governo ele decide praticar o gatilho salarial. Quando a inflação chega a 20%, o salário é automaticamente aumentado da população para poder acompanhar a inflação. Só que, além disso, isso não vai funcionar porque os preços também não serão respeitados. O governo ele vai tentar fiscalizar o preço das mercadorias nos mercados para que não fossem cometidos abusos, já que o preço dos alimentos não poderia aumentar. E isso acabou acontecendo, né? Muitos donos de mercados tentando lucrar, tentando não perder dinheiro, como eles estavam perdendo com a queda do consumo da população por causa da crise, eles decidiam estocar alimentos. Então, quando a população brasileira ia nos mercados comprar, faltavam alimentos nas bandejas para eles consumirem, para eles comprarem, pois o dono dos mercados, né, os donos guardavam nos estoques para quando o mercado estivesse melhor e eles pudessem vender o produto e lucrar mais. Logo, os alimentos passaram a faltar nos mercados, né, para consumo da população, para compra da população, e muitos mercados diziam que você poderia comprar o produto através do pagamento do ágio, ou seja, através de um pagamento de um valor muito mais superior do que deveria ser pago. No final das contas, o plano cruzado ele fracassa, e o Sarney tenta o cruzado 2, fracassa, o Bresser fracassa e o Verão fracassa também. Né? E a crise econômica do Brasil ela continua, permanece cada vez pior. E no final do governo Sarney, o presidente ele não tem mais visão de como resolver a crise, então ele tenta manter a situação mais ou menos organizada para o próximo presidente tentar reverter a situação. Enquanto isso, é no final do governo Sarney que começamos já a ter aí o diálogo do governo brasileiro com o FMI através de empréstimos, né? É alinhado aí com o neoliberalismo dos Estados Unidos e tudo mais. Bom, em 89 temos novas eleições e teremos dois candidatos disputando essas eleições, dentre 22 candidatos à presidência. De um lado teremos o Lula, do Partido dos Trabalhadores, e do outro lado teremos o Collor, do Partido da Renovação Nacional. Eu acho que é esse o nome, da Reconstrução Nacional, é algo assim. Seriam as primeiras eleições diretas para a presidência após a ditadura militar, já que o governo Sarney ele chegou ao poder através de uma eleição indireta em que ele e Tancredo ganharam. Então, no governo Collor, se vocês olharem para a data, ele acaba muito brevemente, ele dura apenas 3 anos, né? 90, 91, 92. Por quê? Porque no governo Collor nós teremos um processo de impeachment que acaba retirando o Collor da presidência. Mas antes disso, vamos falar das eleições que eu esqueci agora por um momento. Nas eleições de 89, temos dois candidatos principais, Lula e Collor. Lula, um candidato com bastante aprovação popular, né, com bastante intenção de voto, mas que, por ser uma pessoa considerada muito radicalizada pela elite brasileira, pelos setores mais conservadores, esse grupo, esses grupos, né, mais conservadores decidem apoiar o Fernando de Collor, que não era um político muito conhecido na época, pois ele havia feito carreira política apenas na Alagoas, mas que por ser um político que se mostrava jovem, se mostrava articulado, que se mostrava como com um discurso mais moderado, mais conservador do que o de Lula, ele acaba inclusive recebendo o apoio da grande mídia, que passa a ser chamado de o caçador de marajás. O marajá, no caso, seriam aqueles funcionários públicos que recebem muito pelos seus serviços, até mesmo aí fazendo, recebendo de forma indevida. Né? Então, ele aparece como um candidato que vai reduzir os gastos públicos, tirar o Brasil da crise, combater a corrupção e por aí vai. No final das contas, o Collor ganha a eleição e o Lula perde, a primeira das suas tentativas de eleição.
E aí, as características principais do governo Collor. Nós temos, primeiro, o fortalecimento do neoliberalismo no Brasil. Isso vai acontecer de duas maneiras. Primeiro, com a política de privatizações e segundo, com a política de austeridade, que é uma política de redução dos gastos públicos. Além disso, durante o governo Collor, nós teremos novos planos econômicos, o Collor, Collor 2 e Marcílio. Novamente, vamos falar apenas do Collor primeiro, né? Que no caso são as transformações seguintes, né? O congelamento de salários de preços permanece. Nós teremos agora o retorno do Cruzeiro como moeda oficial, então volta a ser Cruzeiro. E uma característica muito importante do Plano Collor, que ainda não havia sido vista pela sociedade brasileira, que é o bloqueio temporário do dinheiro da população em contas correntes e poupanças, a partir de determinado valor, que hoje em dia ficaria algo em torno de 3 a 5 mil reais. Salvo casos de emergência, ou seja, se você tivesse um valor acima de, acho que é 50 mil cruzeiros ou 80 mil cruzeiros, eu não lembro agora, esse dinheiro ficaria bloqueado na poupança por cerca de 12 meses, e em 91 esse dinheiro seria liberado para você sacar de volta com a correção monetária e tudo mais. O problema é que, primeiro, com o dinheiro no banco bloqueado, a população não tinha condições de consumir, já que o dinheiro, a poupança dela, o dinheiro de anos recolhido, guardado, estava preso no banco. Logo, o mercado acaba sentindo muito esse golpe, né, no consumo. E aí, quando o governo deveria liberar o dinheiro, ocorreram vários problemas na liberação desse dinheiro, das contas correntes de poupança, de muitas pessoas até hoje ainda não reviram a cor do seu dinheiro, né? Então, no final das contas, esses planos do Collor, principalmente o Collor 1, né, acaba não funcionando e o Brasil permanece na crise. Em 91, temos a entrada do Brasil no Mercosul, vamos falar disso no capítulo mais à frente, tá? E como termina o governo Collor? Através de um processo de impeachment. O que estava acontecendo no final do governo Collor? O presidente ele tinha adquirido grande rejeição popular, pois a crise econômica permanecia e casos de corrupção afloraram no seu governo, e muitos casos ligados diretamente ao presidente da República. Fora que Collor ele confrontava a grande mídia em suas entrevistas, então a grande mídia que o apoiou nas eleições passou a bater nele, conforme ele pedia apoio político. E sem apoio político no Congresso, nós temos um prato cheio para um processo de impeachment ser aprovado, já que quem aprova o processo quem aprova o processo de impeachment é o Congresso Nacional, a Câmara do Senado e o Senado Federal e a Câmara dos Deputados, né? E se o presidente não tem esse diálogo político com o Congresso, provavelmente ele pode sim sofrer um processo de impeachment. E quando que a gente tem a cereja do bolo, né? O pior momento aí do governo Collor? Quando um escândalo de corrupção surge relacionando um tesoureiro de sua campanha eleitoral, que é o PC Farias, o Paulo César Farias, e o nome desse caso de corrupção é o esquema PC. Vocês podem pesquisar, eu recomendo até vocês procurarem no YouTube os vídeos falando do caso PC Farias, que é bem interessante. Ele meio que foge com a namorada e descobrem ele, aí ele faz de novo, aí ele morre, ninguém sabe quem matou, aí o irmão do presidente fala, aí o Collor se dá mal e por aí vai. No final das contas, nós temos várias reações contrárias já ao presidente Collor, como a investigação em CPI no Congresso, tá? E o movimento dos caras pintados nas ruas, que vai unir diversos movimentos sociais, como a UNE, a CUT, partidos políticos como o PCdoB, o JS, o PT, por aí vai, que vão exigir a saída de Collor do poder. Para o Collor, tentando evitar as condenações que um processo de impeachment levaria para ele renuncia ao cargo. Contudo, a sua renúncia não é suficiente. Mesmo renunciando, o Congresso Nacional continua com o processo de impeachment e Collor fica inelegível por cerca de 8 anos, né? Por 2 eleições, né? Sem direitos políticos de se candidatar a um cargo e tudo mais. Quando os direitos voltam, ele se candidata ao Senado no Alagoas e acaba ganhando, né? Enfim. E aí entramos no governo Itamar Franco, que vai completar esse mandato que seria do governo Collor, de 92 a 94. O Itamar era o vice de Collor, mas eles possuíam diferenças políticas, tanto que quando o Collor entra no poder, o Itamar sai do partido e entra para o PMDB.
O Itamar Franco é um político da velha guarda, é mais velho, né? Ao contrário do jovem Collor, e ele é um político de uma tradição mais nacionalista, e para isso ele se utiliza até mesmo de medidas populistas. Por exemplo, o Itamar é, ele conversa com a Volkswagen para ela voltar a produzir o Fusca no Brasil, que é um carro bastante popular, bastante barato, e todo mundo consegue comprar um na época. E isso acaba desenvolvendo a indústria automobilística no Brasil, fazendo com que o governo de Itamar seja até bastante popular naquele momento de crise, né? Fora que o Itamar, para garantir a governabilidade, ele decide fazer um ministério composto por vários políticos de partidos diferentes. Então todo mundo aí tem uma participação no governo Itamar. E o Itamar também é conhecido por manter uma política de privatizações, apesar de ser um político de tradição nacionalista. E duas características principais do governo Itamar serão, primeiro, o plebiscito de 93, que foi um plebiscito no qual o governo federal, ele já estava planejado acontecer, né, em que é perguntado para a população qual a forma e o sistema de governo que você deseja para o Brasil. E a resposta da população é: queremos uma república presidencialista. E aí é esse o modelo que nós temos até hoje. Tá? Tivemos até campanhas que apareciam na televisão, nos jornais, valorizando a monarquia, uma república parlamentarista e por aí vai. Mas não foram bem sucedidas. Dito isso, nós temos também a criação do Plano Real, que é o plano que vai conseguir definitivamente reverter, se pelo menos não reverter naquele momento, de frear a crise econômica que o Brasil estava sofrendo há décadas. Tá? E na elaboração do Plano Real nós teremos 3 ministros da Fazenda, que eram os ministros da Economia na época. Né? No caso, teremos Fernando Henrique Cardoso primeiro, depois Recupero e depois Ciro Gomes. Tá? É o Ciro Gomes atual, tá bom? E o Plano Real ele consegue conter a crise e o seu sucesso acaba impulsionando a candidatura de Fernando Henrique Cardoso nas eleições de 94, tá bom? Tem vários detalhes sobre esse conteúdo, tá, gente, que eu vou trabalhar com vocês no Zoom, como as eleições do Fernando Henrique, como as imagens sobre o Plano Real, os, o caso PC Farias e por aí vai, tá? É porque essa aula, se eu falar agora, vai se estender muito. Bom, e aí Fernando Henrique vence as eleições de 94, as eleições que ele disputou também contra o Lula, e o Lula acabou perdendo pela segunda vez, depois pela terceira. E o Fernando Henrique era um professor universitário, um sociólogo da escola marxista da USP durante a ditadura militar, mas que conforme os anos vão passando, ele meio que vai mudando aí sua perspectiva aí. Muitos historiadores falam hoje que essa mudança de política do Fernando Henrique, de uma pessoa que tinha uma aproximação da escola marxista para o que ele acabou fazendo enquanto presidente, que essa mudança ela era até mesmo meio óbvia dado ao que o Fernando Henrique escrevia. Se vocês se interessarem sobre isso, eu posso explicar mais no Zoom, mas aqui eu não vou falar porque senão a sala vai se estender. Bom, quais foram as características principais do governo Fernando Henrique? Ele continua as práticas do Plano Real, visto que ele foi um dos ministros ali que atuou na elaboração do plano, apesar de que Itamar Franco dizia que o impacto do Fernando Henrique na elaboração do Plano Real foi menor do que o impacto que os outros ministros tiveram depois dele. Enfim, ele cria diversas medidas neoliberais naquele sentido de privatizações e corte de gastos públicos que a gente já falou. Então, a telefonia é privatizada, a Vale do Rio Doce é privatizada, a Companhia Siderúrgica Nacional já havia sido no governo anterior, tá? E ele cria diversos programas sociais ao mesmo tempo que ele corta gastos públicos. Pode parecer contraditório, você quer cortar gastos públicos, mas você cria programas sociais? Pode até parecer, mas na prática não é. Se vocês pararem para pesquisar, vocês vão ver que esses programas sociais eles estão sendo criados em diversos países neoliberais da época, como Estados Unidos e Inglaterra. E quando você tem uma criação de uma política assistencialista, de um programa social, como Bolsa Escola, Vale Gás e tudo mais, você tira a responsabilidade do Estado em fornecer outros serviços essenciais, já que o Estado já está tendo a preocupação de criar um programa social.
tá? Isso a gente vai voltar a falar no Bolsa Família daqui a pouco. Durante o governo do Fernando Henrique, a moeda, o real, né, ele vai ficando mais forte, mas o consumo da sociedade brasileira permanece lá embaixo. E a dívida externa brasileira continua crescendo muito, tá? Então o real ele dá pouco certo, mas ainda tem os problemas acontecendo aí. Em 96 nós teremos novas eleições, não, perdão, em 98, tá? E em 98, né, não lembro se foi em 98 ou antes, mas foi aprovado a lei da reeleição, que é a lei do governo Fernando Henrique, né, que permite que candidatos candidatem novamente para a reeleição, né, como é até hoje. Só que essa aprovação da reeleição ela foi muito polêmica, pois se descobriu, através de várias denúncias, que membros do Congresso Nacional foram comprados por partidários do PSDB, que era o partido do presidente até então. Tá? E é até hoje, né? Apesar de que eu não sei se ele continua na política assim se candidatando, mas ele continua fazendo comentários, né? Então, enfim. Apesar do Fernando Henrique ter sido reeleito, a rejeição dele acaba aumentando muito durante o segundo mandato, principalmente por causa da política de privatizações, na qual muitos funcionários públicos já acabam perdendo seus postos de trabalho quando as empresas foram privatizadas. E aí chegamos em 2002 e temos novas eleições. E o Lula, pela quarta vez, tenta a candidatura e dessa vez ele vence. Ele vence inclusive o candidato do PSDB, que era o José Serra na época. Tá? E aí o governo Lula ele vai governar de 2003 a 2006 e depois ele acaba sendo reeleito com grande popularidade ainda. Ele é reeleito através do segundo turno. Tá? E quem era o Lula? Nós falamos na última aula lá de ditadura. Ele era um líder sindical muito popular entre as massas trabalhadoras, mas na sua quarta tentativa à eleição presidencial, ele renova sua imagem, ou seja, ele muda sua imagem. Na primeira, na segunda e na terceira, o Lula aparecia como um personagem mais radical. Na primeira eleição, muito mais do que a segunda e na terceira. Só que conforme as derrotas foram se sucedendo, ele foi tentando aparecer um candidato menos radical, não para fazer não para ganhar o apoio dos trabalhadores, que ele sempre teve muito, mas simplesmente para ganhar o apoio daquelas classes, da classe média, da elite brasileira também, que viam nele uma ameaça. Então, quando ele se mostra um candidato mais aberto ao diálogo, mais conciliador e com menos uma imagem radicalizada, ele acaba vencendo. Tanto que uma das primeiras medidas do governo Lula é justamente de você manter a equipe econômica do Fernando Henrique para que ela fizesse uma transição lenta para a equipe econômica do Lula. Isso era uma maneira de o presidente Lula mostrar para o empresariado que ele não iria fazer nada drástico no Brasil, e assim ele continuaria tendo o apoio desses grupos. Sobre as características do governo Lula, nós vamos ter o foco em projetos de desenvolvimento econômico, como o PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, que vai fazer o Brasil desenvolver, investimento público. E temos também a criação de novos programas sociais, como o ProUni, voltado para a inclusão nas universidades particulares, né? Dos estudantes das universidades particulares, um programa de financiamento. Né? O Pronatec, que é semelhante, mas na questão de escolas técnicas. O Famizero, que é um programa que acaba tirando o Brasil do mapa da fome da ONU, que acabou voltando de um tempo para cá, infelizmente. Temos também a criação do Bolsa Família, que basicamente é a união de todos aqueles programas sociais destinados às famílias criadas no governo Fernando Henrique, como o Bolsa Escola, o Vale Gás e por aí vai, tá? E colocados dentro de um mesmo programa. Isso é bom por dois motivos. Primeiro, porque você diminui a burocracia necessária para você se inscrever em vários programas sociais de uma vez. E diminuindo a burocracia, você consegue investir mais nesse programa, pois você destina com maior clareza maiores, qual é o nome, gente? Maiores recursos para o programa social, né? Entre outros programas aí que o Lula vai fazendo. Para manter a governabilidade, ou seja, para que ele consiga governar em paz, o governo Lula, né, o PT também, eles fazem um governo de coalizão.
tá? Que é um governo em que o Lula vai governar tanto dos grupos que sempre o apoiaram, como dos grupos que ainda tinham um pé atrás sobre ele. E quem eram esses grupos? Políticos conservadores, empresariado, bancos, e até mesmo a oposição. Tá? Então ele acaba aí fazendo um jogo político muito habilidoso, garantindo a governabilidade. Contudo, nem tudo são flores. E já no início do primeiro mandato surge um caso de escândalo de corrupção chamado Mensalão. E no Mensalão, o que foi esse caso de corrupção? O que o Partido dos Trabalhadores fez? Para terem seus projetos de lei aprovados no Congresso e conseguirem governar, membros do partido acabaram subornando mensalmente deputados em troca de apoio nas votações. Muitos membros importantes do Partido dos Trabalhadores foram julgados e condenados, inclusive o próprio delator aí do caso Mensalão, Roberto Jefferson, e o caso acaba afetando a popularidade do PT e do Lula, que não é ligado ao caso do Mensalão e consegue continuar o seu governo. Tá? Ele até diz a frase: eu não sei de nada. Bom, e durante o governo Lula, a política externa brasileira ela fica bastante reconhecida internacionalmente, sendo que o Brasil, de um lado, ele está pleiteando uma cadeira na ONU, visto que o Brasil está atuando diretamente como mediador de conflitos internacionais, como os conflitos no Oriente Médio. Né? E, ao mesmo tempo, que o Brasil surge como uma das grandes potências em desenvolvimento, que no caso era o BRIC, que depois se transformou em BRICS. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Né? Então, no final do governo Lula, em 2010, ele acabaria saindo do poder com cerca de 87% de popularidade no final do seu governo, o que era um marco histórico absurdo no Brasil. Né? Eu acho que nem no governo Vargas, se houvesse uma pesquisa desse tipo, conseguiríamos chegar a um número tão alto. Quer dizer que o governo dele foi a mil maravilhas? Não. Pelo contrário, tivemos bastantes problemas. Mas foi um governo em que havia um certo otimismo na sociedade brasileira tremendo. E aí, durante o segundo mandato do Lula, ele também criou novos programas sociais, como o programa de Luz para Todos, cotas raciais, e por aí vai. Né? Isso tudo a gente pode discutir melhor no Zoom, tá bom, gente? E em 2010 temos novas eleições e a popularidade de Lula acaba fazendo com que a candidata do PT, Dilma Rousseff, acabe vencendo as eleições naquele ano. E a sociedade brasileira na época via com bons olhos o futuro governo Dilma. Contudo, nem tudo são flores. E para manter a governabilidade no governo Dilma, a presidente acaba fazendo uma aliança com o PMDB. Tá? E aí as coisas começam a desandar. Bom, o governo Dilma ele consegue manter um crescimento interessante no primeiro mandato, não era um crescimento baixo, mas era um crescimento menor do que o governo Lula, que o Brasil foi de A a B rapidamente. Em 2008, o capitalismo mundial sofreu uma crise muito forte, uma crise imobiliária. Né? Se não me engano, era essa, a crise imobiliária. O Brasil não sentiu essa crise durante o governo Lula, porque o crescimento do Brasil estava muito forte. Tanto que o Lula disse uma frase na época que foi até questionada pela imprensa. Ele disse: a crise no Brasil não passa de uma amarelinha. E realmente, naquele momento não era. Contudo, durante o governo Dilma, a crise chega. E com a crise, cai o padrão de consumo da sociedade brasileira. A classe média ela passa a ir cada vez menos para a Disney. Mas ainda continuava indo. Então, isso tudo acaba levando críticas crescentes ao governo Dilma, como se ela fosse incompetente, com diversos problemas disso desde o início do governo. Tá? E aí, do outro lado, o primeiro mandato de Dilma ainda consegue garantir uma certa governabilidade interessante, levando à criação de vários programas sociais, como os Mais Médicos, o Minha Casa Minha Vida. Ela consegue fortalecer e investir cada vez mais no Bolsa Família, etc. Contudo, a crise política ela vai crescendo no final do seu primeiro mandato até o segundo, quando a gente tem os julgamentos do caso do Mensalão, que continuavam, né, tendo um peso importante. Temos também a Operação Lava Jato, que inicia-se em seu governo, tá? E com própria liberdade que a presidente dá à operação,
muitos políticos que eram base aliada do governo acabam sendo julgados e condenados por essa Operação Lava Jato. Tá? Isso é muito importante de a gente estabelecer, porque pode parecer, algumas pessoas podem acabar divulgando a ideia errada, mas a presidente ela dá a liberdade para que a Operação Lava Jato continue acontecendo. Ela poderia muito bem trocar o comando da Polícia Federal e por aí vai, e ela não faz isso. Então é uma atitude bem interessante de a gente, sem questão partidária, tá, gente? Uma atitude bem interessante de a gente ver a postura política de um chefe de Estado nesse sentido. Bom, com essa crise política no governo Dilma e com o início dessa crise econômica aí se estabelecendo, nós teremos vários protestos contra o presidente da República. Um dos mais famosos eles começam a surgir ali em maio, abril, maio, mas o primeiro grande protesto se trata nas jornadas de junho em 2013, em que muitos protestantes, muitas pessoas que protestavam, né, acabaram marcando passeatas através das redes sociais, semelhante ao que estava acontecendo no Oriente Médio na época, no Egito também, né? E aí vários movimentos sociais decidiram participar dessas manifestações. Movimentos sociais da esquerda, movimentos sociais da direita e movimentos sociais de centro, tá? Não era, nas jornadas de junho ainda não tinha um caráter partidário, como é esse grupo que está totalmente contrário à presidente. Não, eram grupos bastante diversificados. De um lado tínhamos anarquistas e do outro tínhamos a galera da direita mais conservadora também. Tá? Eu sei porque eu cheguei a participar em um dos dias. Foi bem interessante, eu posso falar depois para vocês como é que foi. Bom, então nós temos essas jornadas de junho aí. E daí para frente os protestos vão aumentar cada vez mais. Enfim, em 2014 temos novas eleições e a presidente Dilma é vitoriosa nessas eleições. Ela vence no segundo turno o candidato do PSDB, Aécio Neves, né, que depois foi condenado por outras coisas aí. Mas a forte polarização política ela já estava se manifestando nessa época, em que o Brasil ficou dividido entre PT e PSDB naquele momento, entre vermelhos e azuis. Né? Mas é importante a gente frisar que o PT, desde o início do mandato do Lula, ele vai se afastando da esquerda política. Tanto que durante o governo Lula, o PT é visto como um partido de centro, e no governo Dilma permanece assim. Tá? Então a própria esquerda, os partidos de esquerda mais tradicionais, como o PCB, o PSOL e por aí vai, estão criticando esses governos também, da mesma maneira que a direita também faz. Então é bom a gente ter uma noção do panorama político dessa época. Enfim, isso tudo que eu estou falando, gente, vai lendo o livro também para poder ver os bastidores disso que eu estou falando com maior clareza, tá? No segundo mandato, a crise política está pior. E aí, o que a presidente tenta fazer para resolver a crise política? Ela aprova a lei de anticorrupção, ela dá maior autonomia para a Polícia Federal e por aí vai. Ela não tenta abafar essas crises. Né? E para o caso da economia, ela tenta aumentar os impostos sobre produtos industrializados, né? Ela tenta remanejar investimentos públicos, mantendo os programas sociais, né? Mas as críticas ao governo de Dilma estão cada vez maiores. E qual que vai ser o estopim para o fim do governo dela? Quando se mobiliza um processo de impeachment contra Dilma. E da mesma maneira que eu falei no governo Collor, um processo de impeachment representa uma coisa: falta de controle do presidente da República sobre o Congresso Nacional. Não quer dizer que o presidente tem que ser autoritário e controlar definitivamente o Congresso. Mas se ele não tiver uma base aliada forte no Congresso, possivelmente um processo de impeachment vai ser aprovado. E foi o que aconteceu com Collor e é o que acontece com Dilma. Mas já há uma diferença. O processo de impeachment ele tem duas fases. Uma, se você decide retirar o presidente do poder. Se essa parte passa, o presidente é retirado, chegamos na segunda parte, que se o presidente será condenado pelo crime que ele cometeu ou algo assim.
No caso do Collor, ele foi condenado dos dois jeitos. Ele acaba renunciando para ver se consegue, né, ficar melhor na fita, mas não resolve. Ele é condenado e fica inelegível por 8 anos. A Dilma é retirada do poder, mas ela não perde direitos políticos. E isso é bastante curioso a gente pensar, né? Se ela realmente havia cometido um crime de responsabilidade, que era o que os favoráveis ao impeachment diziam, por que ela acaba não sofrendo a condenação? Isso é um questionamento que ficou muito presente na sociedade na época. E é presente até hoje. E tanto que muitos analistas políticos referem-se àquele momento hoje em dia como golpe, por causa dessa interpretação aí do crime de responsabilidade. Isso tudo é bem interessante de vocês pesquisarem na internet, tá? E pesquisem de diversas correntes políticas, porque se existe uma coisa na história é que não existe neutralidade, tá? Então, eu faço o convite para vocês, pesquisem no maior número de fontes possíveis, mas fontes confiáveis, tá? E quem quiser trocar uma ideia depois, estou à disposição, tá bom? Bom, então Dilma acaba sendo retirada do cargo e aí assume o vice-presidente Michel Temer, que inclusive havia lá dado uma rasteira na presidente lá no final do seu mandato, lá em 2016, dizendo que a presidente havia traído a confiança dele, mas uma ladainha toda lá só para ele ficar bem na fita. Bom, e aí em 2016 a 2018, Michel Temer, ele acaba assumindo o governo da presidência, né? E aí é um governo em que a crise política permanece, a crise econômica permanece, tanto que já no início do governo Temer descobre-se, através de investigações, que o Ministério do Temer tem pessoas investigadas por corrupção, né? Mas, mesmo assim, o Temer ele mantém algumas políticas de austeridade, de corte de gastos, de por aí vai, e ele vai se focar, né, na elaboração de reformas. Reformas trabalhistas, previdência, teto de gastos públicos, de currículo da educação e por aí vai. A de teto de gastos públicos já é aprovada, mas muitas outras estão em andamento até hoje, sendo reformuladas com o passar dos anos, para ver se conseguem ser aprovadas definitivamente. Uma que foi aprovada há pouco tempo é a reforma da Previdência, que ainda é bastante polêmica e eu confesso que ainda não estou totalmente a par do que aquela reforma está afirmando. Mas pelo que eu já vi, né, ela define que a aposentadoria para homens já a partir de 65 anos e a aposentadoria para mulheres já a partir de 62, com algumas diferenças aí com relação à profissão, a tempo de contribuição, entre outras coisas. Tá? Bom, basicamente esse é o conteúdo aí do capítulo 12 de vocês. Como eu falei, o livro ele termina no governo Temer, ele não trabalha no governo Bolsonaro, mas se alguém quiser trocar uma ideia, a gente pode conversar no Zoom sobre isso também, sem problema nenhum. Eu vou colocar amanhã na quarta-feira, né? O resumo não, desculpa. Os exercícios de dever de casa que a gente vai fazer do 11, ainda que do 10, que tem que terminar, e do 12. E semana que vem eu devo passar os capítulos 11 e 13 juntos. O 11 eu dei uma olhada, ele é curtinho, o 13 que é grande pra caramba, né? Mas a gente vai dar um jeito. E aí o 14 é molezinha, rapidinho, pô, papum, acabou rápido. Só não vou passar ele agora, porque essa aula tem quase 40 minutos já. Mas aí eu vou até aproveitar e já vou deixar os resumos na pasta lá para quem se interessar. E depois eu vejo o que eu faço, né? Se eu vou fazer a parada de passar, de conversar com a escola, se a gente faz um trabalho em vez do teste, não sei ainda. Vou conversar, trocar uma ideia com a Simone e a gente vê. Tá bom? Basicamente é isso, gente. Ficamos por aqui. Continuamos semana que vem. Tchau, tchau. Vamos lá. Deixa